mais sinto, assim, eu fico bem nervosa, é de saber que eu não posso trabalhar como eu trabalhava antes. Eu não posso produzir como eu produzia antes. Ser uma boa funcionária como eu era antes. Isso me chocou muito. Então, como que eu vou voltar para um lugar que eu não posso mais trabalhar? Eu já tentei 4 vezes e não consigo. Porque eu não estou no lugar que eu queria estar. Tu entende? Ser aquela Luciane que veio lá da fronteira sonhando trabalhar. Chegamos aqui, essa cidade imensa, multidão de gente, caminhão, carro, ônibus, para lá e para cá, a cidade que eu morava pacata. Digo, meu Deus, onde que eu estou, né? Aí, mas o quê? Finalmente vou trabalhar, vou assinar minha carteira. Cheguei realizada na frente do frigorífico. É aqui o meu futuro, aqui eu vou vencer. Dia 3 agora de janeiro faria 12 anos que eu estaria na empresa, né? Que era o meu maior sonho. Eu pude trabalhar só 2 anos e fiquei doente. Eu não sei, não consigo explicar a sensação, foi muito terrível, foi muito ruim. A minha relação pessoal foi muito atingida. Atormenta simplesmente a tua vida, muda toda a tua vida, muda a tua rotina. É ruim, eu não desejo isso para ninguém. Tu não tinha a opção de pensar, tu tinha que ser engessado, tinha que ser aquilo que ele queria, do jeito que ele queria. Era um assédio. Essa é a palavra. Ele fazia, não, ele ainda faz. Porque quem está lá ainda acaba sofrendo com isso. Aqui é a minha casa. Meu nome é Luciane Batista de Freitas. Eu sou natural de São Gabriel. São Gabriel na fronteira. Perto de Livramento, Rosário do Sul. Lá na fronteira Lá do na Rio Grande. fronteira do Rio Grande mesmo. Eu vim à procura de trabalho, né? Porque lá não tem. A gente viajou 17 horas com as crianças no caminhão, com uma lona em cima, tapada só de lona. Eu cheguei, com a mão na massa, trabalhando, direto com os perus ali de 20, 30 quilos. Eu fiquei encantada com aquela nória passando, aqueles perus passando, sabe, aquela gente toda de branco. Quando eu cheguei, né? Nossa, que legal, vou trabalhar aqui, ó, que legal. Eu trabalhava no abate mesmo. Faca na mão, toda de branco, água e sangue correndo no chão. E tu tinha que ir conforme a nória fosse. Se ela estava lenta, lenta. Se rápida, rápida. Nória passa assim, uma linha, que é onde eles vêm pendurados pelas pernas. Ali a gente passa pela inspeção, que eu trabalhava na inspeção, e a gente tinha que tirar todos os doentes para não contaminar lá na frente. Tinha que tirar ele inteiro da nória. Tinha que pegar eles e tirar e colocar na caixa. Era o que eu fazia, tirar eles inteiro e colocar na caixa. Ali eu tirava 20, 30, eu não conseguia, os colegas tiravam o resto, porque a nória passava, né? E se não desse conta, o que aconteceu comigo e minhas colegas? O nosso chefe chegou e disse para nós assim, vocês são lerdas. Vi esse tipo de coisa. Por que tu tá devagar, né? Por que tu não é mais rápida? Mas tu tá lidando com faca, com coisa de ponta, tem as tuas colegas. E por que tu tá devagar, né? Por que tu não é mais rápida? Mas tu tá lidando com faca, com coisa de ponta, tem as tuas colegas. E a gente era cobrada porque tinha que dar conta daquilo ali. O assédio moral é um conjunto de violências psicológicas repetidas contra o trabalhador que visam a desestabilizar esse trabalhador no seu ambiente de trabalho. São agressões, são violências continuadas, repetidas e intencionais que ele sofre na sua relação de trabalho. Nós não podemos esquecer que o trabalho nunca é neutro. Ou ele é fonte de saúde, ou ele é fonte de adoecimento. E uma das maiores fontes de adoecimento no trabalho nos dias de hoje é o assédio moral. Porque é uma forma de conseguir ou de achar que vai conseguir determinados resultados fazendo uma pressão que é contínua, muitas vezes sutil, vai pressionando, vai esmagando, vai humilhando e o trabalhador vai se encolhendo, vai murchando, vai morrendo, moralmente morrendo, emocionalmente morrendo. Só consegue entender a violência que representa a agressão psicológica no trabalho, né? Fazendo um paralelo, quer dizer, só consegue entender o que é o racismo quem tem a pele escura.
que sabe o olhar diferente do outro, que sabe a postura diferente do outro. Às vezes isso não é nem verbalizado, né? Como o trabalho é fundamental para a gente constituir a saúde mental, quando se ataca o trabalho, se ataca alguma coisa que é fundamental na vida daquela pessoa, né? E isso pode ser, o assédio moral é uma coisa banal, fala do sapato do camarada, fala do cabelo, fala não sei o quê, tenta desmoralizar, tenta dizer que aquele ser humano não é um ser humano. Basicamente é isso, assim, o fundamental é isso, assim, aquele ser humano é um ser humano diferente, é um outro tipo, assim, né? O estranhamento com o outro, né? E isso, a violência disso só percebe quem sofre. Quem está do lado, sabe, a pessoa olha e diz, sabe, ou quando o cara vai para casa e conta para a família não entende, acha que, sabe, manda o cara pastar, né, manda o cara, não dá bola, não sei o quê, mas tu tá atacando alguma coisa que a pessoa precisa muito para construir a sua saúde mental, que é ser reconhecido, reconhecer que o trabalho que ela faz é bem feito, reconhecer que o que ela faz é uma coisa que é útil para a sociedade. Quando tu ataca isso, tu ataca alguma coisa que é fundamental na construção da identidade. Se eu estou no ambiente de trabalho, não interessa qual categoria, se é público ou privado, eu tenho que ter muito claro que eu fui contratado não para ser humilhado, para trabalhar. O trabalho ele tem um papel central na minha vida, na vida de cada um de nós. Ele nos dá identidade, ele fortalece a nossa identidade de trabalhador, nos fortalece como pessoa, nos identifica em relação ao outro. Ele continua sendo central, porque ele é o provedor, ele é quem me dá sustentação, né? Ele é quem fortalece o meu saber fazer, né? Ele é quem possibilita a minha criatividade. Eu pego um trabalhador, normalmente aqueles mais envolvidos com o trabalho, ou aqueles que criticam, né? Ou aqueles que têm alguma ação que não aceita, e passo a utilizar esse alvo como um exemplo pedagógico para os demais. Então, a repetitividade e a sistematização são duas características importantes do assédio moral. O assédio moral é um processo, é um continuar de ações, um continuar de agressões. Não é assédio moral, por exemplo, uma agressão, uma discussão ou mesmo uma violência no ambiente de trabalho. Assédio moral é um verdadeiro somar de agressões, de violências contra um trabalhador. O trabalho ele é tão importante para a construção da saúde mental das pessoas, entende? Assim, ele é tão necessário, não é o salário, é o trabalho em si, é o que eu faço. Na verdade, assim, é o reconhecimento do meu trabalho. Ele é tão fundamental para a minha saúde mental que quando eu ataco isso, né, eu destruo o indivíduo. Independente, então, são as pessoas mais comprometidas com o trabalho, as pessoas para quem o trabalho é mais importante, as pessoas mais sérias, que são justamente as pessoas que são líderes, que são os caras de referência, que são os primeiros a pagar esse preço. São os caras que estão na linha de frente, não são os mais frágeis, assim, sabe? Não são as pessoas que têm uma história. Os caras que são mais folgados, entre aspas, assim, em geral eles conseguem atravessar pelo menos com menos dano esse tipo de situação. Meu nome é Wagner Tassotti e eu moro em Nova Milano. Pertence à cidade de Farroupilha. Eu trabalhava numa empresa de bebidas anteriormente, tá? Vendia, o foco principal era refrigerante. Trabalhei em torno de 2 anos lá, entrei como coordenador de merchandising, passei a coordenador de vendas. Até então eu tive mais um crescimento, tive uma experiência legal, tive bastante conhecimento da área. Em determinado momento eu comecei a sofrer perseguição por conta do meu gestor. Na verdade eu me candidatei a CIPA, fui eleito. E a partir dali tudo transformou num transtorno, transformou no inferno. E o mesmo começou a me perseguir, começou a me aplicar advertências indevidas, com documentos duvidosos, onde a própria empresa questionou esses documentos. Comecei a receber ameaças, xingamentos, ofensas. Pangaré era um elogio. Quando eu via pangaré era algo, legal, me chamou só de pangaré. Todo tipo de expressão de baixo calão a gente conhece. Fazemos reunião com um relho atrás da porta. Um rebenque, como costuma dizer lá na campanha, né? Nós fazemos com um rebenque pendurado atrás da porta, onde ele nos intimidava. Não, ele tinha o rebenque mesmo, ele nos intimidava. Às vezes batendo no chão, às vezes batendo na mesa. Existe assédio desde que existe trabalho. Existem pessoas que se acham no direito de
humilhar, violentar, agredir outras pessoas. De um tempo para cá, isso foi se tornando mais visível. Foi se tornando mais visível a existência de assédio, foi se tornando mais visível, e isso é fundamental, o direito das pessoas saberem que não são obrigadas a se submeterem a assédio. Ou tu é muito gordo, ou tu é muito feio, ou tu é muito baixo, onde é que você viu o homem usar brinco, essa tatuagem é ridícula, e vai fazendo isso aos poucos, cada dia uma agressão. Dissimula boatos ou faz críticas relacionadas ao trabalho dessa pessoa, por exemplo. Como é que tu passaste nessa seleção se tu é um burro? Esse trabalho qualquer criança faz, e só podia ser coisa de mulher. Ah, tá você vendo logo que porque tu é gay, tu não consegue desenvolver teu trabalho. Da mesma forma com pessoas negras, da mesma forma com mulheres, se utilizam de características ou condições da pessoa para, por meio dessas características ou condições, desenvolver o assédio. O assédio moral se tornou um instrumento de gerência. Essa que é a questão. A violência psicológica se tornou um instrumento de gerência. Assim. Hoje, tu ser cínico, tu desrespeitar o colega do lado, é uma coisa normal. O cara é visto como um cara empreendedor, como um cara que está batalhando, como um cara bom, não sei o que e tal. Essas coisas, elas se tornaram aceitáveis. Há uma política forte, cuja meta é dar produção cada vez mais, lucratividade cada vez mais, há forma de gestões que não interessa se você vai adoecer em quanto tempo, que eu substituo você. Isso não está acontecendo na rua, não é violência que está acontecendo a céu aberto, é violência que está acontecendo no intramuros, é violência que está acontecendo no intramuros muitas vezes com música ambiente, com flores no ambiente de trabalho, com todo o discurso de responsabilidade social e ética corporativa. E é preciso que as empresas compreendam que quando ela não toma nenhuma posição em relação a essa ambientação, ela também perde, o que ela mais quer, inclusive. A produtividade, a lucratividade, nada contra que lucrem, que produzam, mas com respeito ao outro. Então, o assédio dentro das empresas, que é onde a gente convive a maioria das nossas horas, tá? Ele existe, ele é praticado, muitas vezes ele é intencional, porque ele é assim, porque assim é a cultura e nós precisamos mudar a cultura. Esta mudança nas relações, no comportamento, no mando, é que precisa ser mudado. Mas isso não é um cursinho de 5 horas. Passa primeiramente pela cabeça do empresário, isso não tem dúvida. Se nós não mudarmos, nós não colheremos resultado. Se nós continuarmos com o método que estamos fazendo, que se faz de 10 anos, 20 anos, 30 anos, que o pai consolidou na empresa, que o filho não conseguiu mudar, que a filha não conseguiu alterar essa cultura, o resultado vai ser sempre o mesmo. Né? Hoje já tem uma situação onde ou você é inteligente e consegue fazer o grupo entender, né? Ou você fica sem pessoas, porque as pessoas hoje têm oportunidade. O Brasil, ele é um país hoje de pleno emprego. Até onde a minha busca pela produtividade, por exemplo, na empresa, pode afetar a vida do meu funcionário. Até que ponto as ações que eu tenho lá dentro, que são motivacionais, né, que se dizem, afetam a produtividade também desse funcionário. De que forma ele se sente lesado com isso. A produtividade, o fazer mais com menos esforço humano, essa é a questão de inteligência. O fazer mais com um pedaço de chicote ou obrigando, isso aí tem que ser retirado fora, isso tem que ser combatido. Porque nós temos que chegar no final do dia produzindo um monte maior, se possível, mas com menos esforço humano, com mais inteligência. E para isto, ou nós ficamos cada vez mais junto com as nossas pessoas e proporcionamos a elas segurança, expectativa de que isso vai ser melhor, ou nós não vamos chegar nesse objetivo maior, que é ser um país líder. Eu acredito que é uma questão, depende das micro e pequenas empresas, é uma questão cultural, que isso vem da minha família, porque lá na colônia a gente trabalhava 18 horas e ninguém reclamava, ninguém falava nada, e eu acho que esse comportamento eu posso ter também com os meus funcionários. Tá? E aí, nas grandes empresas, isso já não acontece, é uma forma diferente de assédio. Por quê? Porque lá tem o gerente lá que diz, tua meta é X, não atingiu essa meta, tu corre risco de ser demitido e ser substituído.
Então, são situações diferentes de assédio nas grandes e nas pequenas empresas. Tu não tem mais um colega, tu tem um competidor do teu lado, entende? Então, os modelos, eles são muito ambivalentes, porque na verdade eles querem que as pessoas trabalhem em equipe, mas ao mesmo tempo a equipe não é uma equipe. A equipe, sabe, se tu solta um pouco uma ideia mais esperta que tu tem, o colega pode pegar essa ideia. Né? Então, né, o modelo ele é muito complicado. Então, a gente acaba tendo isso, que é o assédio moral que vem do colega do lado. O assediador pode ser tanto trabalhadores em relação a um chefe em relação a trabalhadores ou entre colegas de trabalho. Isso geralmente é feito na frente dos outros colegas. É feito de uma forma que todo o grupo verifica que aquela pessoa está sendo assediada, mas de regra, isso é um grande problema que nós temos, os outros trabalhadores não se metem, não interrompem, não dão apoio, não dão suporte àquele trabalhador que está sendo assediado. De regra, isso acontece por medo de que o assediador mude de alvo. Tudo isso só acontece por omissão e cumplicidade. Quer dizer, como ele é muito banal, ele é muito fácil de desmontar também. Se tem um colega do lado e diz, olha, para de encher o saco do cara aí, né? Para de falar do cabelo dele, acaba o assédio moral na mesma hora. O problema é que todo mundo se esconde, todo mundo espera que não venha para cima de mim, então eu fico na minha aqui, então a pessoa se isola, né? Tem uma pesquisadora francesa, Marie Pézet, que ela costuma dizer assim que são patologias da solidão. Quando algum colega queria falar alguma coisa ou defender, dizer alguma coisa, a resposta era isso. Ah, tu tá defendendo? Essa era a resposta, essa era a expressão. Ah, tu tá defendendo? Então acabava que cada um ficava quieto e defendia o seu. A ideia da gestão era justamente criar atrito entre um outro, criar uma zona de desconforto, criar uma disputa entre um e outro para poder fazer as coisas acontecerem. Simplesmente a coisa tinha que acontecer do jeito que eles queriam. Se o cliente queria ou não queria, não importava, tu estava sendo pago para fazer acontecer. Tu estava lá para fazer o cliente querer, tu estava lá para fazer os números acontecerem. Da forma que fosse, o importante era o número, era o resultado. Na verdade, ao lado do assédio interpessoal, que é esse que nós estamos falando, existe o assédio moral organizacional, que são formas de gestão, formas de levar a empresa, de estratégias de administração baseadas em injúrias, em medo, em agressões. O que acontece nesse assédio organizacional? Ele está inserido na forma de produzir da empresa. Ele está inserido ou no determinado departamento, numa determinada área do trabalho, ou às vezes em toda a empresa. Como é que se dá isso? Se dá por meio de controle do trabalhador. E o chefe cobrava, não, o que tu tá fazendo aqui? Não, a gente vai no banheiro, alguma coisa que tu estava sentindo, tu tinha que sair, né? Do banheiro tu tinha 10 minutos para ir no banheiro. Eles ficavam também com um reloginho, contando o minuto que a pessoa tinha que limpar a carne. Tu tinha que limpar naquele tempo, tu tinha que dar conta ali do teu tempo. Ah, chamou nós de lerda, que a gente era devagar, que a gente não dava conta do trabalho ali que tinha que dar, entendeu? A gente não podia rir na linha, que a gente chama de linha, né, que é na Nória. Não podia rir, ele não deixava. No vestiário a gente não podia rir, ele não deixava. A gente teve vários veterinários, meus chefes, mas esse foi o que mais nos incomodou, o que mais nos deixou frustrados do nosso trabalho, como se a gente não estivesse fazendo bem, sabe? Não há uma pessoa que tem mais propensão a ser assediado do que outra. Isso muitas vezes as pessoas tentam fazer em alguns desenhos, características de pessoas com tal perfil vão ser mais assediadas ou tendem a ser. Isso não existe. Por quê? Porque o assédio moral é uma vivência muito subjetiva. Depende muito das minhas experiências de vida, depende de todas as vivências que eu tive e da forma como eu recebo determinado tratamento. Quando acontece contigo, tu acaba vivendo, acaba descobrindo que sim, que isso existe, isso está perto de ti, as pessoas estão perto de ti, tu te sente a pior pessoa. Enquanto tu tá ali ralando, beleza, legal, é isso aí, vamos lá. No momento que tu sentiu, cortou um dedo, ou tu teve um dedo que amputou, ou teu braço ficou duro, que nem aconteceu comigo, não, tu não dá mais. Retirei a minha costela, eles retiraram. Fiz outra na cervical, tem parafuso e placa aqui em cima. Eles cortaram aqui embaixo e colocaram 2 argolas para soltar os tendões que estavam presos. E tudo isso, nada eu entendia. Ele tava fazendo cirurgia, estava operando, mas eu não estava entendendo. Eu sabia assim, que eu ia voltar a trabalhar com aqueles perus, eu ia voltar a cuidar deles.
né? Porque para mim era isso, meu trabalho, que eu gostava do meu trabalho, do que eu fazia. Eu entrei em depressão por causa do que eu não entendia. O que significa tu não ser mais a mesma pessoa, né? Tu não ser mais 100%. Uma grande barreira para se combater o assédio moral é o fato do trabalhador assediado achar que a culpa é dele, porque a pessoa acaba se isolando mais, a pessoa acaba se fechando mais com os amigos, com a família, e a pessoa vai adoecendo. As doenças vão desde depressão, as pessoas começam a beber, as pessoas tentam suicídio, as pessoas ficam com problema de pele, com dor de cabeça, com insônia. Isso vai gerando cada vez mais problemas, ele vai tendo que faltar ao trabalho, isso vai sendo motivo de um novo assédio, e isso acaba não tendo fim até o trabalhador ser despedido ou pedir demissão porque não aguenta mais. Filho da puta, corno, pangaré, irresponsável era uma, guri, que o guri dele era denegrindo, o guri era chamando de irresponsável, de conivente, chamava nós de viado, ele pegava nos nossos testículos enquanto nós estava dirigindo, sabe? Esse tipo de situação que não dá, não tem como existir, não tem como tu ter uma relação assim, não tem como tu viver uma coisa assim. E é importante também nós sabermos que essa agressão é sofrida pelo trabalhador, mas não fica nele. Ele vai para casa e ele chega em casa de uma outra forma, ele chega em casa triste, ele chega em casa se sentindo menos do que os demais. E isso gera efeitos na família, com esposa, com marido, com filhos. E ele começa a se fechar em si e achar que o problema é dele. A violência é tão grande que as pessoas se suicidam por causa disso. A gente tem casos lá no ambulatório, o cara que ficou assim, sabe, sob assédio durante 5 anos, e a primeira oportunidade que ele tem é quando ele vai consultar por uma dor no ombro e alguém pergunta como é que está a situação do trabalho e o cara se bota a chorar. Homens de 40 anos, os homens não choram, né? Então, homens de 40 anos hoje choram nas consultas, choram nos ambulatórios. Então, aconteceu alguma coisa muito séria, né? O trabalho ele foi muito transformado e muito agredido, né? Então ele está produzindo essas coisas e as pessoas não estão se dando conta, né? As empresas elas estão num processo de competição acirrada e elas acham que é necessário fazer tudo o que for preciso para manter a sua competitividade, e tem gente que está pagando o preço. Eu sofro muito, porque eu adorava o meu trabalho. E de repente, né, essa doença, esses problemas acontecer de acabar com os teus sonhos, acabar com a tua vida, que é o tratamento que eu estou fazendo hoje. Fazem 4 anos que eu estou fazendo o tratamento, que eu estou tentando voltar, mas não é fácil. Uma pessoa que chega nessas condições não é fácil, principalmente tendo os teus chefes, que eu sei que os chefes que estavam na minha época não estão mais, porque eles também são mandados, são cobrados. Mas acontece que os chefão, eles não estão aí para ti. Se tu está doente, se tu precisa de medicação, se tu precisa... Não. Tu não produziu, acabou pra ti. A família é tudo pra gente. E a minha família, eles me apoiam muito. Porque eu, no momento, eu só penso em morrer. Sozinho é quase impossível. É muito difícil de tu sozinho fazer um enfrentamento com uma chefia, com uma relação de poder. Isso é uma coisa que não se consegue fazer. Assim. As pessoas precisam buscar formas coletivas, entende? Assim, o sindicato eu acho que é a forma mais fácil. O sindicato foi bastante importante. Wagner, esse tipo de atitude não é uma atitude digna, tu não precisa passar por isso. O sindicato ofereceu advogado, a empresa assumiu o risco, os gestores dele informaram que não vão desligar ele por causa disso. Ele continua trabalhando na empresa, ele responde para o processo no Ministério do Trabalho, responde para o processo na Justiça do Trabalho. A empresa sempre é responsável, porque a empresa é quem deve manter aquele ambiente de trabalho sadio. O que acontece quando se detecta um caso de assédio? A primeira coisa que se deve fazer é levar o conhecimento de pessoas que, em princípio, dentro da empresa, deveriam tomar uma atitude. Só que se chega num momento que essa pessoa tem determinados privilégios ou determinada função ou situação, que essa pessoa não faz nada. Nesses casos, a pessoa tem que sair da empresa, a pessoa tem que fazer uma denúncia ou no próprio sindicato, ou na Superintendência Regional do Trabalho,
ou aqui no Ministério Público do Trabalho? Eu saí da empresa no mês de julho, final de julho, tá? Eu passei 3 meses até que eu me desopilei. 3 meses que eu pude deitar, dormir descansado, sem ter sonho, sem ficar pensando. Foram 3 meses assim que eu precisei para tirar a empresa de mim, tirar isso que eu vivi de dentro de mim. Eu fiz tratamento com psicóloga para me ajudar, porque simplesmente foi difícil. E agora eu estou muito feliz na empresa que eu estou, é uma empresa que valoriza quanto pessoas, as pessoas são legais, são amigas. Tem a questão de competição, pô, tem, mas é algo mais sadio. Ninguém tenta prejudicar ninguém, é simplesmente algo mais sadio. Totalmente diferente, é outra vida, eu tenho uma qualidade de vida, agora eu tenho uma qualidade de vida. Eu saio de manhã para trabalhar, eu volto no final da tarde, eu volto com um cansaço físico mesmo do trabalho, não um cansaço psicológico. Não estou trabalhando com medo, estou trabalhando o que eu posso trabalhar, do jeito que eu posso trabalhar. Estou obtendo resultados e isso está valendo muito a pena, essa experiência que eu estou vivendo. O assédio tem muito a ver, no meu ponto de vista, com a forma com que as pessoas se acham no direito de tratar outras pessoas. É muito importante lidar com o assédio olhando para si, olhando para o preconceito que todo mundo tem e a forma como eu exteriorizo, como eu lido com esse preconceito no dia a dia. Porque as pessoas são diferentes uma da outra. Uma precisa um tipo de tratamento, outra precisa um outro tipo, mas ambas precisam respeito. Tá? E no âmbito do respeito é que nós precisamos evoluir ainda. Tá? As pessoas precisam ser tratadas bem. Se nós não tivermos a inteligência de tratar as nossas pessoas bem, nós não vamos ter sucesso. É necessário, sim, ações, resistência e pensar, sonhar, né? Ter como fronteira, né, os sonhos. Quando a gente perde essa possibilidade de sonhar com o pé no chão, com ações, de transformar essa sociedade em que a gente vive, tornando-a mais fraterna, tornando-a justa, tornando igualitária em direitos, não? A gente perde a dimensão dos sonhos.